Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mensagens que Edificam e Louvores. Nós voltamos para dar continuação a mensagens da Palavra de Deus para abençoar, para edificar a sua vida no nome de Jesus. Já agradecemos por vocês nos permitir a entrar em sua casa, em seu lar, no nome de Jesus. Abra o teu coração para a palavra de Deus, porque Deus tem grandes coisas para você e para a sua família neste dia de hoje, no nome de Jesus. Nós estamos falando aqui no canal, falando sobre os dons do Espírito Santo. E nós já estamos falando de vários dons aqui, e hoje o dom que a gente vai estar falando é sobre o discernimento de espírito. Esse é um dom muito importante que nós devemos buscar. Aí você pode perguntar, mas é qualquer pessoa pode ter o dom do discernimento de espírito? Gente, eu acredito que sim. A pessoa que busca de todo o coração, de toda a sua alma. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele vai repartir os dons a cada um conforme ele quer. Então é o Espírito Santo que vai dar para você este dom, liberar para você esse dom. Porque a pessoa que não tem o discernimento de espírito é uma pessoa que pode errar e muito. Então, por exemplo, vamos pensar que o dom do discernimento de espírito não é para todos. Vamos pensar dessa forma. Mas se a pessoa não tem esse dom do discernimento de espírito, como que ela vai discernir? Se o espírito é de Deus, se o espírito é do diabo ou se é ela mesma que é a vontade dela? Vamos dizer que o Espírito Santo só concede este dom para alguns e para outros não. Não seria justo. Uns conseguem discernir que espírito que é, a fonte que é, e outras pessoas não. Então eu acredito que se você buscar de todo o coração, o Espírito Santo pode conceder este dom, o dom do discernimento de espírito. A Bíblia diz que nós devemos buscar todos os dons, principalmente o de pregar, principalmente o de profetizar, diz. Então nós devemos buscar ao Senhor. Então o dom do discernimento é para todo aquele que crê, é para aquele que busca o Senhor de todo o coração. Antes de iniciarmos aqui este estudo, convido você a se inscrever no canal, você que não é inscrito, ative o sininho para a notificação de cada vídeo postado, você será notificado, compartilhe essa mensagem para abençoar outras vidas. E vamos deixar aqui também na descrição do vídeo os links dos demais dons que já foram falados aqui no canal. Então vamos falar sobre o discernimento de espírito ou sabedoria espiritual. Consiste nas pessoas que são batizadas no Espírito Santo. Então, para que eu venha ter o dom do discernimento de espírito, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo. E uma das formas, um dos sinais de você saber se a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas. Essa é uma das evidências, não é somente essa evidência, mas é uma das evidências que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E os frutos, a mudança de vida que a pessoa tem, não é somente o falar em línguas, mas o falar em línguas e também a mudança de vida na sua linguagem, nas suas atitudes, em tudo. Ela mudou completamente, ela nasceu de novo. E antes de ser batizado com o Espírito Santo, tem que aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, para que eu venha receber o dom do discernimento do Espírito, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo. O dom do discernimento de Espírito revela qual é a fonte de qualquer demonstração de poder, de sabedoria sobrenatural. Os que recebem este dom sabem distinguir entre os verdadeiros e falsos possuidores de dons espirituais. Além disso, distinguem a prudência das manifestações sobrenaturais, de cuja existência da sabedoria pode haver dúvida nos que possuem a sabedoria natural. Porém, a sabedoria natural não consegue a posse desse dom. Se nós tivermos a sabedoria natural, nós não vamos ter a posse deste dom, porque o dom do discernimento do Espírito é algo sobrenatural, é vindo do próprio Espírito de Deus. E um exemplo aqui falando de dons de discernimento de Espírito, vamos ver aqui no livro de Atos, capítulo 5, vamos ver o que está falando. E a Bíblia aqui já está separada nessa mensagem.
Você pode separar aí, marca esse versículo para você ler agora ou depois. Livro de Atos, capítulo 5, do versículo em diante. Diz assim: Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no seu poder? Por que formaste este desígnio em seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Olha, e a mesma coisa, continuando, aconteceu com a esposa dele, a Safira. Ela caiu morta porque mentiu ao Espírito Santo. Resumindo aqui, o dom do discernimento aqui, ele entrou em ação. A pessoa que tem o dom do discernimento de espírito, ela não é enganada. O próprio Espírito de Deus, ele dá a direção. Então aqui o Pedro, cheio do Espírito Santo, a hora que o Ananias falou aquilo, o próprio Espírito Santo ali dentro dele falou: Pedro, é mentira o que ele está falando. E ele está falando um preço, mas foi por outro preço que ele vendeu. E explicou, ele falou ali. É algo sobrenatural, mistério de Deus. E o Pedro ali recebeu a revelação, recebeu o dom do discernimento do Espírito. Ele soube discernir o espírito que estava em Ananias, que era um espírito de mentira, um espírito de enganação. Olha que importante termos esse dom. Então, dessas evidências do dom do discernimento de espírito é mostrarmos para nós o verdadeiro e o falso. Ele apontar ali qual espírito está falando. E é muito importante nós termos este dom do discernimento de espírito. Outro exemplo aqui também, no livro de Atos, capítulo 16, aqui na frente, versículo 17 ao 18. Esse dom também serve para discernir alguém que esteja com alguma doença e que naquele instante serão curados por Deus, de acordo com a fé que a pessoa possui. Serve também para discernir espíritos de demônios. Aqui nessa parte aqui, que esse dom também serve para discernir alguém que esteja com alguma doença, é nesse mesmo versículo que a gente está aqui, nesse mesmo capítulo 5, é o versículo 15. Isso, 15 a 16. Para terminarmos aqui. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E quando a sombra de Pedro passava sobre eles, eles eram curados. Então ali era uma direção do próprio Espírito de Deus, a qual as pessoas punham ali os enfermos que estavam ali acamados ali, e quando Pedro passava, diz aqui que a sombra de Pedro curava eles, ou seja, na direção do próprio Espírito, o discernimento de Espírito, para discernir. O discernimento de Espírito ele nos dá a direção do que fazer, que Espírito é, que fonte que é uma direção de Deus, que nós devemos buscar. E aqui para finalizarmos, que eu já tinha falado, livro de Atos, aqui na frente mesmo, mais um pouquinho à frente, capítulo 16, o versículo 17 e o 18, diz assim: Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Olha aqui, o que aconteceu aqui é quase semelhante de Ananias e Safira.
Ou seja, um espírito enganador, um espírito que estava ali enganando, fazendo-se ser a jovem, como Ananias e Safira, fazendo-se como se eles estivessem falando a verdade ali, Ananias e Safira, mas Ananias e Safira ali o casal estava mentindo. E aqui, semelhante mesmo, um espírito de enganação, um espírito de mentira, a qual Paulo passava ali pregando o evangelho, e essa jovem falava que ele era o homem de Deus. Ela disse, ela clamava dizendo, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, ela estava falando uma mentira, ela estava falando uma verdade. Paulo poderia deixar, falar, não, ela está reconhecendo. Mas a pessoa que busca a direção de Deus, que busca o Espírito Santo ele vai dar a direção certa. Então, e ela falava aquilo por muitos dias. Por muitos dias foi falando. No primeiro momento, ali nos primeiros dias, Paulo deixou. Mas algo dentro dele foi incomodando ele. Ele pensando, mas por que ela fica falando isso? Foi incomodando, era a própria direção do Espírito. Era o próprio dom do discernimento de Espírito ali na vida de Paulo que incomodou ele e mostrou para ele que aquela palavra ali, aquilo que ela falava não era dela, mas era um espírito que estava nela. Era um espírito de enganação que estava nela. E diz aqui o Paulo, ele sabendo a direção do Espírito, o discernimento de Espírito, ele viu que era um demônio que estava lhe enganando. E ele disse, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora diz que o demônio saiu. Ou seja, aí ela não ficava mais. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Não ficava mais alarmando, não. Ou seja, a direção do Espírito de Deus é necessário na vida do cristão, é necessário na nossa vida. Que você, eu, possamos buscar ter este dom, o discernimento de Espírito. E mais um desses dons do Espírito é este discernimento de Espírito, para saber qual é a fonte, se essa voz é de Deus, se essa voz é do diabo, se essa voz, se essa direção é a minha própria vontade. Nós temos que buscar essa direção. Que você seja abençoado com essa mensagem, compartilhe com mais pessoas e Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. E nós vamos voltar da continuação falando de mais dons do Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.